Muito bem-vindos a essa reunião, onde nós vamos abordar a plataforma CardoMix, que foi uma plataforma especialmente desenhada para registro das cirurgias minimamente invasivas e robóticas e também a inclusão do protocolo ERAS, né, que a gente entende que hoje isso faz muito sentido e agregar para todos os procedimentos cardiovasculares. Eu vou rapidamente compartilhar minha tela só para mostrar hoje a nossa agenda e reforçar os nossos convidados, quem são os nossos convidados, então, né? Então, nós temos hoje o professor Dr. Omar Mejia, que é membro do board da Eras Cardiac Society, diretor da Unidade Cirúrgica de Qualidade e Segurança do INCOR, do HC da USP, que vai começar a nossa conversa falando a respeito da importância da coleta de dados na sustentabilidade das inovações de cirurgia cardíaca moderna. Na sequência, o Dr. Fábio Serra de Lima Júnior, que é médico pela Federal da Paraíba, residente de cirurgia cardiovascular também pelo INCOR, no HC da USP, e membro da Cochrane Collaboration, vai falar a respeito da plataforma propriamente dita, CardoMix. Então, essa plataforma, como eu falei, dedicada ao ERAS e à cirurgia mini-invasiva e o impacto na pesquisa clínica. E para finalizar, antes de seguirmos para a discussão, vamos ter o Rafael Franco Ferreira, que é doutor em física pela UEM, desenvolvedor Full Stack Laravel e Mobile Flutter, que é um cientista de dados. Aí, gente, desculpa, eu preciso fazer uma pausa, porque eu fui estudar o que é isso, né? Porque para nós que viemos do mercado da saúde, os títulos do Rafael são bem diferentes. Então, depois, quando ele for falar, Rafael, pode explicar um pouquinho melhor e me corrigir? Mas, basicamente, Claro, full claro, stack, claro. vamos ver se eu explico direitinho, se eu estudei direitinho, Rafael. Full stack é porque ele faz a solução de ponta a ponta, tanto a parte da interface, Isso. que é o front-end, que é o que nós, Front-end. usuários leigos, Back-end. vemos, como Isso. back-end, que é a infraestrutura mesmo, que é toda aquela parte que a gente não entende como, mas a coisa funciona e cruza as variáveis e faz essas análises todas. E Laravel Perfeito, é é uma isso. das ferramentas, né, que você trabalha, Rafael. Então, é Sim. uma ferramenta justamente para desenvolver os sites e os sistemas. E quando ele fala em mobile Flutter, é porque justamente Flutter é uma outra plataforma, né, um framework multiplataforma para desenvolver os aplicativos que façam interface tanto para o Android como para o iOS, com um código único. Olha que beleza, hein? Trazendo para o Bastante português coisa. dos leigos em tecnologia. Então, nosso cientista de dados, o Rafael, vai falar justamente a respeito da arquitetura, da segurança, do fluxo de utilização e também vai trazer alguns insights, falar um pouquinho a respeito dos relatórios, né? Afinal de contas, o Rafael faz a magia acontecer aí com os conhecimentos dele. E antes da gente começar, eu passar a palavra para os nossos convidados, eu queria compartilhar mais uma coisinha, que é um breve vídeo, né, para a gente mostrar um pouquinho como funciona essa plataforma de uma maneira bastante resumida. Queria passar a palavra para o professor Omar, para começar falando um pouquinho para nós a respeito da coleta de dados e reforço as boas-vindas. Talvez alguém tenha se conectado depois que a gente fez a abertura, né, professor? A gente já está vendo a sua tela, agora Ótimo. em modo Bom, apresentação. depois daquele vídeo, eu acho que já resumiu tudo.
o que ia falar. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal da Cardoso. O que me coube a falar uma coisa que a gente faz todo dia desde há quase 15 anos, falar a importância da coleta dos dados na sustentabilidade de qualquer tipo de inovação, de qualquer tipo de prática. Então, não vai ser muito complexo para mim falar. Eu gostaria de falar da forma mais simples, para não ficar um tema tão complexo nesse horário também, principalmente. Eu vou resumir minha apresentação em 3 pontos importantes. Vou tentar definir a cirurgia cardíaca moderna. Isso está até no chat GPT ou está no DeepSeek, se a gente procurar o que é o mais inovador. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre os bancos de dados para a melhoria contínua dos resultados, que é o motor para isso acontecer, e porque a gente precisa de sustentabilidade nas novas práticas para que os serviços, principalmente cirurgia minimamente invasiva, continuem crescendo pelo país. Então, definindo a cirurgia cardíaca moderna, isso aqui é uma frase que a gente usa, né? Em Deus nós acreditamos, todos os outros devem trazer dados. Isso fala da importância de nos preocupar com ter dados para esse crescimento. O Brasil é esse, em 2019, cirurgia de reabsorção miocárdica. Esses são os tempos de pós-operatório no país para uma cirurgia passo a passo, para uma cirurgia como revascularização. Esse aqui é a taxa de mortalidade também no país em 2019, antes da pandemia. A mortalidade é 5,35, o tempo de pós-operatório em média mais ou menos de 12 dias, né? Esse aqui são dados da Optum. A Optum ficou pelo país, é a inteligência de dados da United Health Group, que esteve aqui com a Mil nesses anos, e eles tiraram os dados, outras trouxeram dados para analisar, quando a gente viu que realmente, mesmo nos hospitais Américas, sistema privado, hospitais privados do país, hospitais com acreditação internacional, a gente via que os tempos de permanência hospitalar nesses hospitais privados era de 13,5 dias, hospitais privados, outros além do América, serão de 17 dias, e inclusive hospitais com acreditação internacional eram de 17 dias por uma cirurgia de reabsorção miocárdica. Não tem como mais imaginar que isso possa ser saudável para pacientes, sabendo que um paciente acima de 60 anos, ele perde por dia de internação 5% da sua funcionalidade. Em 10 dias ele já perdeu 50%. Em 20 dias, como fala aqui, ele quase perdeu toda a força ou a funcionalidade do paciente. Né? Que isso é muito importante, entregar de novo para a sociedade, pacientes ou pessoas que possam se reinserir nas suas atividades físicas, né? nas suas atividades rotineiras. Custo não é só complicação, aqui é trazendo dados americanos, custo também é tempo de internação. Isso aqui é o valor de ressarcimento por uma cirurgia nos Estados Unidos, mais ou menos $37.000 por cirurgia, inclusive incluindo o Medicare. E quando as complicações aparecem, isso se torna insustentável. Quanto custa uma transfusão, uma bolsa de sangue nos Estados Unidos? É $6.763. Quanto custa uma reoperação por sangramento? $35.239. Isso associado entre os dois, isso passa os $40.000 e é muito mais que o que o hospital recebe por uma cirurgia de revascularização. Isso não só acaba por aí. Se a gente ver o tempo que cada complicação demanda a mais, um concentrado de sangue são quase 2 dias, e uma reoperação por sangramento, por exemplo, quase acima de 7 dias. Então, assim, a gente perde não só pelo custo da complicação, sino também pelo custo da permanência a mais dos pacientes. Né? Então, se a gente começa a olhar o impacto, qual seria a solução? Buscando soluções para esses tempos de permanência maiores, para essas complicações que tornam o sistema insustentável. Obviamente, está relacionado com pré-habilitação, né? Focando no exercício, na fisioterapia, focando na nutrição para ter ganho de massa muscular, focando na parte da psicologia emocional dos pacientes, principalmente
antes do paciente chegar no hospital, focando na otimização perioperatória, como as evidências mostram em relação ao ERAS. Cada processo, cada elemento dentro da jornada tem um incremento de 1%, que isso vai se somando e vai trazendo melhorias na jornada, e, obviamente, as cirurgias com menor agressão, que elas se encaixam muito bem com o ERAS, elas se associam muito bem e essas cirurgias conseguem trazer um paciente com uma recuperação funcional, uma mobilização mais precoce daqueles pacientes, tá? Muito mais, pessoal, sabendo que cada vez mais vamos ter pacientes idosos, né? Atualmente, de cada 5 pessoas, uma tem acima de 60 anos, e em 2040, de cada 3 pessoas, uma vai ter acima de 60 anos. Então, nós precisamos associar o melhor, as melhores evidências, como isso aqui, para ter uma mobilização precoce dos pacientes. A gente, quando fala de pré-habilitação, que é uma das estratégias mais inovadoras atualmente em cirurgias complexas, a gente pode ver esse gráfico aqui. Qual que é o tempo que demanda para uma recuperação dos pacientes. Quando a gente tem pré-habilitação, sem complicações, que é o ideal, então a gente já chama aqui atenção ao ERAS e aos procedimentos minimamente invasivos, que eles têm mais previsibilidade, por isso que é uma exigência atual nos Estados Unidos, cada vez mais cirurgias com previsibilidade, como a robótica minimamente invasiva. Então, quando a gente tem uma pré-habilitação e não complicações, sem complicações, vemos que uma recuperação mais rápida. Quando a gente não tem pré-habilitação e não temos complicações, então aqueles pacientes que não estão fazendo pré-habilitação no país e que não têm complicações, ele tem uma recuperação, mas um pouco mais lenta. E quando a gente tem pré-habilitação sem complicações, né, ou com complicações, perdão, a gente pode ver aqui uma recuperação mais lenta e, obviamente, sem pré-habilitação e com complicações, uma recuperação muito mais lenta. Então, o impacto da pré-habilitação cada vez mais trazendo essas evidências que a gente precisa. Em relação ao ERAS, as evidências são muito fortes atualmente, né? O que eu tinha mostrado para vocês, cada elemento sendo cumprido, tendo adesão a cada um desses elementos, a gente consegue ter uma adesão idealmente acima de 70%, 80%, que façam ter uma recuperação, uma mobilização do paciente mais precoce, menos complicação, menos tempo de internação. Isso se torna praticamente o pilar para uma sustentabilidade das cirurgias. E, obviamente, associado a procedimentos minimamente invasivos, se torna praticamente o melhor casamento para ter um resultado melhor. Isso já foi mostrado na Inglaterra, eles muito preocupados com o custo do sistema público deles. A gente pode ver aqui o custo no centro cirúrgico de um paciente que não faz ERAS, aqui em azul, só faz minimamente invasiva, cirurgia valvar minimamente invasiva. Quando isso se associa ao ERAS, o custo cai no centro cirúrgico. Isso também acontece na UTI de forma significativa, associando o mix e ERAS, o custo cai em relação a somente fazer mix. Isso na enfermaria também é significativo e praticamente no total da jornada do hospital, da jornada do paciente, isso cai de forma significativa. Então, não tem mais como não associar o procedimento minimamente invasivo aos procedimentos do ERAS, né, da rápida recuperação dos pacientes. E isso impacta no custo. O custo por paciente, quando a gente não associa, a gente está pagando quase 2.000 euros a mais. Então, a importância de a gente associar o ERAS às cirurgias minimamente invasivas. Esse aqui é um caso que aconteceu, a gente, então, associou o melhor que tem, associou a pré-habilitação, associamos o ERAS, associamos cirurgia robótica para uma cirurgia de uma ponte, tá? Isso aqui foi em Uberlândia, associando pré-habilitação, então foi uma dissecção de mamária por robô e uma mamária para DA, SINSEC, tá? Então foi praticamente uma cirurgia robótica assistida, e aqui a gente pode ver um paciente que foi preparado dentro da pré-habilitação, e aqui a gente pode ver 18 horas depois do procedimento. Tá? Então, quando a gente juntou tudo, tanto a pré-habilitação 15 dias, tanto os processos do ERAS e tanto uma cirurgia robótica de uma ponte,
SINSEC, né, mamária paradear, 18 horas depois, 18 horas depois, o paciente já está indo para casa. Então, isso aqui é muito mais potente que até uma angioplastia. Então, importâncias de o que a gente pode chamar de cirurgia cardíaca moderna, atualmente. É isso aqui, né? Acho que fica claro para todos que é o mais importante. E se a gente quiser avançar, isso aqui é uma luz muito forte que vem pela frente. Grandes empresas como a Roche, como a Novartis, preocupadas pela inflamação dos pacientes, né? Então, são moléculas que começam a bloquear os receptores de inflamação. Estamos falando de interleucinas, estamos falando de fatores estimulantes de inflamação. Esse aqui é um trabalho já em fase 3 nos Estados Unidos, bloqueando lesão renal, tá? Bloqueando lesão renal, porque são os alvos da inflamação, como isso vai agredir praticamente a parte renal, a parte pulmonar. Aqui, a Roche, uma grande empresa, também trabalhando a função renal, então como a gente consegue olhar para moléculas que vão bloquear de forma sistêmica os receptores que são atingidos pela inflamação de uma cirurgia. Então, essa figura aqui, que todo mundo, principalmente os colegas da hemodinâmica, colocavam por muito tempo, né? Falando que ninguém quer ir para a cirurgia cardíaca porque é invasivo, o paciente está sendo forçado, aí a gente começa a olhar diferente, né? O cenário parece que vai começar a mudar já em breve, relacionado a se não é mais segurança, a preocupação, porque vai ser controlado com pré-habilitação, com ERAs, com procedimentos minimamente invasivos e com moléculas que vão trabalhar. Imagina o paciente recebendo meia hora antes um soro, antes de ele entrar no centro cirúrgico, tá? Obviamente, a gente começa a falar de efetividade, né? Porque a gente sabe que, em relação à efetividade, cirurgia ainda se torna o pilar mais importante para os procedimentos cirúrgicos ou para os procedimentos de tratamento das doenças cardiovasculares. Então, eu tentei definir para vocês a cirurgia cardíaca moderna. Agora a gente fala por que a importância da coleta de dados dentro dessa melhoria contínua dos resultados, né? Talvez essa seja a melhor figura que mostra como os dados eles se tornam praticamente o motor de toda uma estruturação em um banco de dados, coletando informações, criando indicadores, tendo métricas para esses indicadores, criando estratégias custo-efetivas, que isso começa a fazer um círculo virtuoso para a gente conseguir melhorar os resultados cada vez mais e trazer uma sustentabilidade para o sistema, né? Talvez o melhor exemplo seja dos americanos, né? Os americanos, por mais, os Estados Unidos, por mais que os pacientes foram complicando, ficando mais idosos, a expectativa de vida aumentou, já não era somente coronária, era coronária e válvula, eram pacientes com mais comorbidades. Mesmo assim, a mortalidade começou a descer, a diminuir ao longo dos anos, porque eles olhavam para os dados, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, em 2014, já trazendo cirurgias de revascularização miocárdica para uma mortalidade quase de 2%, abaixo de 2%, e aqui eu estendendo para 2024, quase com uma mortalidade de 1% nos Estados Unidos. Então, eles aprendem com os dados olham para o registro, olham para onde estão as falhas, e aí eles começam a trabalhar isso para conseguir resultados cada vez melhores, né? Só que os hospitais eles começam a procurar outros indicadores, além de qualidade, além de segurança, além de reduzir mortalidade, morbidade e alta para casa, eles começam a olhar para uma recuperação mais otimizada, para menos tempo de UTI, para menos tempo de recuperação e principalmente mais funcionalidade nos pacientes quando eles vão sair de alta e vão ser entregues para a sociedade novamente. Essa imagem aqui, ela aparece no maior banco de dados dos Estados Unidos atualmente. Então, a sociedade americana atualmente postou isso aqui há mais ou menos um mês, tentando falar que os protocolos do ERAS eles estão transformando a forma como os pacientes se recuperam, priorizando segurança, eficiência e os resultados em longo prazo. Os hospitais sob pressão para reduzir a duração das internações e prevenir readmissões
esses protocolos oferecem um roteiro para uma melhor recuperação. Isso está cada vez mais claro, isso está na página da Sociedade Americana, que é a maior sociedade em cirurgia cardiovascular do mundo. Mas juntar os dois, juntar a ERA, juntar a pré-habilitação, juntar a cirurgia minimamente invasiva, obviamente é aquela subida da maré onde todos os barcos vão ser elevados, né? Chamamos isso aqui dos hospitais, precisam estar junto nessa elevação da maré, e aí a gente precisa nos preocupar por a coleta dos dados de forma urgente, porque é isso que vai fazer a sustentabilidade desses procedimentos. Então, a coleta de dados é importante, que me foi pedido para falar, com certeza, principalmente para as novas práticas, né, para inovações, porque a gente não sabe se essa inovação está dando certo, ou se essa inovação vai ser realmente aquela que vai interessar para a sociedade, para os pacientes, né? Então, a gente precisa olhar para esses coleta de dados relacionados à pré-habilitação, coleta de dados relacionados não só a variáveis clínicas, sino também a processos, a tempos de recuperação, como eras, a procedimentos minimamente invasivos e a cirurgias robóticas como um todo. Então, passando de banco de dados para melhoria contínua de resultados, a última fase que eu vou falar para vocês é o impacto dos resultados nessa sustentabilidade dos programas novos, dos programas que estão começando no país a fazer cirurgias minimamente invasivas. Essa é uma imagem do que é a Alemanha atualmente. A Alemanha faz o mesmo volume de cirurgias cardiovasculares que o Brasil, claro que a densidade é maior, porque a população é menos de um terço do Brasil, mas das cirurgias que eles realizam, quase 75% são cirurgias através de abordagens minimamente invasivas. É a diferença com o país ainda. Isso está, obviamente, se transformando nesse momento, mas ainda é abaixo de 1% as cirurgias minimamente invasivas no país. E são dados que precisam ser coletados, porque são dados atualmente que eles só ficam no DataSUS, né? São dados que são mais administrativos, os dados do DataSUS, como nós sabemos, mas a importância de trazer esses dados e não somente deixar dados isolados em hospitais ou em cirurgiões principais, sino trazer esses dados juntos, né, para fazer, obviamente, trabalhos multicêntricos que consigam mostrar o impacto de um dos países que mais volume em cirurgia cardíaca tem no mundo. Tá? E como que se sente isso? Porque, como eu mostrei, tem casos já de eras em robô, né? Teve um caso com 18 horas em Uberlândia, teve um caso com 48 horas, uma endocardites. O Guedes está aqui, ele não vai me deixar mentir. Um paciente que teve uma recuperação, ele praticamente uma endocardite de válvula mitral, com prolapso de P2. O paciente teve uma jornada de antibioticoterapia prévia, ele entrou no hospital, ele foi operado e dias depois ele foi para completar seu tratamento em casa. Mas é assim que se sente o ERAS com Mix no Brasil. Uma Ferrari colocada na Marginal Tietê e que não pode avançar porque o hospital, obviamente, um hospital ele tem pacientes lotados em outras áreas, na UTI, na enfermaria. Então, como que a gente faz para que isso tenha impacto, né? Porque o que a gente precisa procurar é que isso aqui tenha impacto, né? Não adianta a gente somente fazer o ERAS, a gente fazer procedimentos minimamente invasivos, mudar a prática e a gente não mostrar isso nos hospitais, quando a gente está fazendo, porque o hospital, a direção que vê impacto, que vê se realmente esse paciente vai ter uma alta precoce, em consequência de uma recuperação precoce, em consequência de uma mobilização precoce, e a gente vai ter um cenário onde o paciente está feliz, o time está feliz, o hospital está feliz, porque isso impacta também no custo evitável do hospital. Então, precisamos de um banco de dados que inclua essas variáveis, que não tem ainda no mundo um banco de dados que inclua todas essas variáveis relacionadas também a processos. Então, eu falo que esse vai ser a nova forma de a gente orientar os melhores resultados no país. Esse aqui é meu último slide. E quais são as recomendações que eu vejo para os usuários que vão fazer uso de plataformas com esse perfil, como essa plataforma do CardioMix que a Cardu está mostrando. Eu
já oriento que o registro precisa ser seguro, é o mais importante. A plataforma precisa ser muito tecnológica, idealmente com inteligência artificial em breve, idealmente no celular dos cirurgiões, porque o cirurgião vai precisar ver onde está seu paciente que ele operou, talvez em um outro hospital, como que ele está, se ele já estudou, né? Ele não vai estar lá, né? A gente estava falando da onipresença agora há pouco, né? Dificilmente você vai estar em todos os lugares, então você precisa ver se teu paciente que você vai operar em outro hospital, ele já está fazendo o teste, o treinamento ou a nutrição antes da cirurgia. Então precisa ser a Cardoso precisa se preocupar com esta variável, eu acho importante. Precisa se preocupar também em ser um registro amigável, objetivo, tá? Que somente sejam preenchidas essas variáveis daquele tipo de cirurgia. Por exemplo, se é uma revascularização isolada, não podem ter variáveis de válvula mitral junto, de válvula aórtica. Ele precisa ser somente o suficiente para ser preenchido, digamos assim, para não confundir muito quem está fazendo isso ainda por enquanto, porque isso deve ter um preenchimento mais matemático, mais algorítmico, digamos assim, com o tempo. Tem que ser um registro dedicado. Dedicado significa que tenha essas variáveis relacionadas a essas interfaces, pré-habilitação, o ERAS, que são mais processos, e procedimentos minimamente invasivos. Tem que focar na recuperação inteligente dos pacientes, que a gente atualmente, da ERAS Cardiac Society, a gente chama isso de uma recuperação inteligente, tá? O banco de dados ele precisa incluir também os processos, como eu já venho falando, processos do ERAS. Ele precisa ser multicêntrico. Não adianta só ter, eu tenho meus pacientes, eles estão aqui, por que não compartilhar num cenário maior com vários outros pacientes e publicar para ter impacto no país e fazer que isso seja sustentável para o SUS, para outros convênios e principalmente para a sociedade. Os relatórios têm que ser anonimizados, isso também é uma recomendação que eu faço, que obviamente cada centro tem seus dados, mas ele precisa receber seus dados de forma anonimizada e talvez o mais ideal seja que a pergunta vai para uma central, a central só entrega os dados relacionados com essa pergunta, não necessariamente com o nome de pacientes, tá? Isso talvez o Rafael vai falar melhor, mas para tentar anonimizar os dados de uma forma que a LGPD orienta, né? O registro tem que ser voluntário, tá? Eu não vejo, eu gosto muito do modelo americano, como eles começaram há mais de 20 anos, não pode ser obrigatório, não pode ser mandatório. Todos os dados que estão sendo operados em cada centro precisam estar nesse registro? Não, tá? A resposta é não. Os dados têm que ser segundo o PI ou o pesquisador principal ou responsável, ele tem que ver quais são os pacientes que vão estar completos com seus dados, completos em relação às fases que o paciente vai passar no hospital, para falar que é um registro daquele paciente completo. Tá? Respeitar a inovação também, eu acho que isso aqui é uma missão do grupo da Cardux, que eles têm que entender que os pacientes, né, principalmente que são operados em tal hospital, os dados precisam respeitar a inovação daquele centro e a curva de aprendizado, tá? Então, as variáveis e os desfechos precisam ser bem definidos para não, obviamente, ser mal interpretados, tá? Então, acho que esse é outro aspecto importante. Dados devem ser analisados por um comitê científico, não podem passar os dados direto e pegar o dado e reportar, não. Obviamente, vai existir um comitê científico, que é a minha recomendação, para que isso seja reportado de uma forma praticamente consciente em relação a tudo que a gente vem discutindo aqui, em relação à inovação, em relação à curva de aprendizado também. E, obviamente, educação e pesquisa como a base da pirâmide de todo o banco de dados, né? Porque ele vem, banco de dados vem para mostrar o impacto de melhorias, de pessoas capacitadas que vêm trabalhando com o tempo para fazer seu melhor e, obviamente, focado nos melhores resultados nos pacientes, né? Como coleta de dados, como, por exemplo,
dados reportados pelos pacientes, né, como PROMs, PREMs, né, a experiência do paciente, o que o paciente precisa para essa nova, para essas mudanças, qual que é o desejo do paciente dentro desse cuidado. Bom, eu estou finalizando aqui com a jornada, né? Esse aqui, Niccolo Machiavelli, em 1540, né? Devemos lembrar que nada é mais difícil de planejar, com mais dúvidas de sucesso e mais perigoso de gerenciar do que um novo sistema, pois a inovação tem a inimizade de todos os que se beneficiam com a preservação das velhas práticas e poucos defensores daqueles que ganham com as novas. Muito obrigado, estou aqui para discutir qualquer dúvida, sugestão. Obrigado, Lúcia. Obrigada, professor. Acho que a gente pode deixar os comentários, as perguntas para o final. Então, queria passar a palavra para o Dr. Fábio. Imagino que você tenha também alguns slides para compartilhar, certo? Ah, pronto, agora. Consegue me ouvir? A gente te escuta sim, Dr. Fábio. Beleza. Só estou Bom, aqui, agora foi. Está compartilhando a tela toda. Perfeito. beleza, boa noite. Então, boa noite a todos. Coube a mim apresentar para vocês realmente como está funcionando atualmente a plataforma, que é uma plataforma dedicada para mix e robótica. De onde é que vem essa ideia, né? Se você pensar que mix e robótica foram desenhadas, tem um investimento imenso para poder trazer melhores resultados. Até chegar nesses resultados tem vários obstáculos, né? Então, um problema da curva de aprendizado, desafios técnicos, como lidar com uma SEC mais longa, como lidar com um custo aumentado inicial, mas que depois se dilui e depois termina resultando na economia para o sistema. Como usar tudo isso e justificar tudo isso se a gente não tem dados do que está sendo feito, né? Então, a saída da cirurgia da mix efetivamente feita, paciente realmente operado, até realmente os pacientes começarem a ter resultado, é esperado que se busque o treinamento adequado, instrumentos, o ERAS, e como guiar tudo isso de forma que seja a forma mais efetiva possível, reduzindo os erros ao longo do caminho e aprendendo com erros de outros cirurgiões, de outras equipes. Para isso tudo a gente precisa de dados, entender como é que vamos fazer nossas decisões. Então, se a gente não tem dados, a gente não consegue melhorar uma técnica, um sistema ou uma inovação. Atualmente, qual é a coisa mais acurada que a gente tem de dados em mix no Brasil? Se a gente for ver um grupo de mix no WhatsApp, muitos daqui estão no grupo, que estão aqui presentes. A gente vai ver, se a gente for pesquisar lá no DataSUS, não existe uma categorização de cirurgia cardíaca minimamente invasiva. A gente não vai ter como saber quantas MICs estão sendo desenvolvidas no Brasil, como, por exemplo, se sabe na Alemanha. Aqui é basicamente um grupo em que cada um fala quantas fez, estima-se e acredita-se que isso seja verdade. E se a gente fosse estimar por isso, nessa enquete de grupo de WhatsApp, a gente teria por volta de 880 cirurgias cardíacas minimamente invasivas. Só que se espera que a gente esteja num crescimento exponencial, onde várias pessoas no Brasil estão tentando desenvolver a técnica, alguns serviços estão realmente se estabelecendo e aumentando tanto o nível de dedicação, passando a operar pacientes até de cada vez mais risco, e que isso deve chegar a um crescimento exponencial nos próximos anos e que eventualmente chegue no platô, mas a gente deve estar por aqui na curva de crescimento. Então, a ideia do Cardomix é tentar guiar toda essa evolução, esse crescimento, baseado em dados e de uma forma bastante transparente. Então, a ideia do Cardomix, né, do banco de dados é fazer um banco de dados como se fossem vários case reports, ou seja, a unidade de análise é cada caso, que ele seja padronizado pela LGPD, para que ninguém tenha problema, porque esses dados estão sendo coletados, estão sendo analisados. Traz toda a segurança que o Rafael vai explicar e que traz também uma lógica, blanking logic, né, que seria a ideia de que só vão aparecer realmente perguntas que são realmente necessárias para aquele procedimento específico. Então, à medida que vai se perguntando, vão aparecendo novas perguntas para que o usuário tenha a menor necessidade de perguntas possível para trazer uma informação útil, de forma que você não vai passar
meia hora, uma hora para cada paciente, e sim um tempo bastante reduzido, que traga as informações realmente valiosas, porque a gente sabe o quão valioso é o tempo do cirurgião ou do profissional da equipe que está ajudando na coleta. E que isso traga, além, de benefício para a cirurgia em si, globalmente falando, mas que traga também análises para o próprio cirurgião, para o próprio serviço, de entender como é que a mix está realmente impactando nos pacientes e se realmente esse investimento está valendo a pena e qual é a comparação dele em relação a outros centros no Brasil. Por isso a ideia de fazer relatórios automatizados. Tudo isso partiu de uma tabela base imensa, mas que foi traduzida de uma forma amigável para a Cardomix, que a gente vai mostrar para vocês, de forma que a gente tem 284, quase 300 variáveis, cada uma dividida numa categoria da fase do cuidado do paciente. Só que não são as 300 variáveis, você não vai responder 300 perguntas. Na verdade, você vai responder 80 e poucas perguntas, o que demora de cerca de 10 a 15 minutos, e tudo isso vai aparecendo baseado em árvore de hierarquia. Então, se lá em cima se perguntou se foi feita uma revascularização do miocárdio, se foi dito que sim, aí sim que vão aparecer perguntas como revasc com SEC, número de coronárias, se foi usada safena ou não, para então chegar na lógica de como foi a canulação, se foi sem SEC, provavelmente não precisou de canulação, mas precisou de um posicionador, estabilizador, como foi isso? Se a gente analisa variáveis para poder já fazer a checagem, por exemplo, se tenho três coronárias acomatrizes foram feitos 3 pontos, é porque a revascularização foi completa. A gente não precisa perguntar algumas, algumas análises específicas, sem criar uma terceira variável que já poderia ser deduzida das duas primeiras e que poderia, inclusive, gerar uma inconsistência dos dados. A análise da safena, por exemplo, a gente perguntaria, por exemplo, se foi feita a técnica no touch endoscópica para tentar entender se algumas tecnologias ou técnicas também estão sendo incorporadas junto à Mix. Isso tudo é baseado nas árvores de hierarquias. E aqui é a base da plataforma, né? Então, esse é um ambiente basal de entrada na plataforma, onde cada um cria seu cadastro, fazendo o registro da sua instituição e qual profissional responsável. E aqui entra-se no dashboard de cada cirurgião ou de cada serviço. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver que nós podemos criar um registro de novo paciente, acessar nossos pacientes, gerar um relatório específico, escolher a linguagem, que a plataforma já é disponível em inglês, português e espanhol, e baseado nisso ter o sumário do quantas cirurgias foram feitas, dessas cirurgias quantas foram congênita, coronária, válvula, aorta, como estão os tempos de intubação pós-cirurgia, tempo de internação em UTI, ou de tempo de hospitalização total pós-cirurgia e a sobrevida. Esse aqui, obviamente, é um dashboard geral, né? A ideia de que se eu pudesse bater o olho e saber como é que estão meus pacientes, a gente trouxe essas quatro variáveis que basicamente resumem como estão sendo os resultados dos pacientes que foram submetidos a MIX nesse serviço. Então, a gente tem uma lista, por exemplo, de pacientes, onde a gente pode entrar no paciente, criar um paciente e, a partir daí, começar a implementar os dados. Uma das coisas que mais preocupa é em relação ao termo de consentimento. Então, na própria plataforma, a gente deixa exemplos de termos de consentimento que podem ser aplicados com o paciente, e a partir daí ter uma segurança mais tranquila de que esses dados estão sendo utilizados para pesquisa e que não vai trazer nenhum problema para o cirurgião, tampouco para a plataforma. Então, vamos tentar conhecer a plataforma na prática. Eu até tinha trazido um vídeo aqui, mas acho que seria legal a gente abrir a plataforma mesmo e ver que ela está funcionando. Então, se eu abrir uma nova aba aqui, essa cardomix.com, a gente consegue ter acesso ao Cardomix. Eu só entrar na minha conta, e aí cada um poderia fazer o cadastro como preferir. E aqui, por exemplo, meu resumo está em português para facilitar a conversa. E aí a gente pode cadastrar um novo paciente, meus pacientes, eu coloquei um paciente teste aqui. E, por exemplo, ó, então eu fiz o primeiro passo que foi a identificação do paciente.
Daí, a partir desse momento, ele é criado. E aí, a gente vai ver as categorias. Então, a gente tem categorias separadas para pré-operatório, scores, anestesia, incisão, SEC, cirurgia, pós-operatório, onde cada um desses é um formulário, mas que é tudo junto. Inclusive, coisas que eu coloco numa categoria são puxadas para outra categoria também para tentar juntar essas informações, validar as informações e trazer dados como submissos, né, que são dados que são analisados, são quantificados a partir de outra análise. Então, por exemplo, se a gente vai no pré-operatório, a gente poderia colocar, por exemplo, a data de nascimento do paciente, colocar um dado aleatório, o sexo, eu vou colocando a idade, 80, 90 quilos, ele já vai calculando, por exemplo, IMC e área de superfície corpórea. Se eu vou preenchendo as comorbidades, eu coloco que ele é diabético, por exemplo, ele já vai me perguntar se usava insulina ou não. Se eu tivesse dito que ele não era diabético, ele nem ia me perguntar isso. Não teria lógica perguntar se ele é insulina dependente, se ele não é diabético. Então, todas esse pensamento de quais são as variáveis que realmente precisam ser perguntadas em cada paciente específico faz com que a coleta esteja extremamente enxuta. E já está tudo pronto, built-in na própria plataforma. A gente pode seguir aqui, a gente pode ver algumas variáveis, por exemplo, de pré-habilitação, fração de injeção, variáveis de histórico prévio do paciente. A gente entra em algumas variáveis de score, se tiver algum score que é um pouco menos habitual, a gente tem as explicações baseadas na descrição. A gente tem algumas variáveis da anestesia, se foi usado, por exemplo, tubo seletivo, como foi utilizado, o bloqueio regional, se foi feito, qual foi a técnica, em que momento. Então, tudo isso são variáveis que avaliam os processos da cirurgia e que podem estar justificando, por exemplo, será que esse paciente fez ou não fez bloqueio regional antes? E aí, lá no pós-operatório, vai estar perguntando como é que está a dor desse paciente. Então, a gente pode cruzar esses dados. Ó, tem dor pós-operatória? Se sim, qual foi a escala visual analógica, o tempo, desculpa, como está essa dor desse paciente, e a gente poderia cruzar, por exemplo, se foi feito pré, se foi pós, se foi pré e pós, e saber se, por exemplo, o uso desse bloqueio é uma coisa que realmente está trazendo efetividade e qual a estratégia mais adequada. Aqui a gente tem algumas variáveis de infecção, decência de ferida, infarto, todas as variáveis que são coletadas, por exemplo, pelo STS, para poder avaliar os desfechos do paciente em morbidade e mortalidade no pós-operatório. Na parte da cirurgia, que talvez seja mais interessante, vocês vão ver que o formulário de cirurgia começa bem curto, né? É só uma página. E ele só vai crescendo à medida que a gente vai preenchendo. Então, por exemplo, se foi uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, a partir disso é que ele vai fazer algumas perguntas. Então, ó, vamos lá. Foi um revasc assim, isolada, não foi feito nenhum outro procedimento associado. Você poderia ter usado videotoroscopia. Vamos simular que a gente utilizou a plataforma robótica. Quando eu pergunto isso, ele vai perguntar qual foi a plataforma que foi utilizada, quais foram as pinças, por exemplo, que eu utilizei, de forma que até para o cirurgião é interessante saber que naquele procedimento eu usei aquilo, porque num próximo procedimento eu teria mapeado, por exemplo, qual o custo que se tem com pinças, quantas vidas foram gastas, tudo isso poderia ser analisado baseado nos dados dessa plataforma. A gente vai perguntar alguns dados sobre a incisão, se foi com SEC ou sem SEC, se foi sem SEC ele vai perguntar se foi utilizado posicionador, se foi usado estabilizador, se foi usada uma esquerda, como foi dissecada, e tudo isso vai sendo um grande mapa de como o paciente foi operado, de forma que a gente tenha o mais granulado possível o nível de informações. E é, então, se a gente juntasse quais são as características da plataforma que trazem informações únicas e que facilitam a vida de quem está coletando, que vai precisar desses dados depois, é que temos dados automáticos, temos dados que tem sempre a descrição de por que está sendo coletados ou como está sendo coletado, ou padronizações para poder evitar que esse dado seja coletado de formas diferentes. É, temos sempre as medidas, as unidades de medida marcadas, as variáveis de robótica já estão sendo incorporadas, né, já estão incorporadas, na verdade, é, da forma que a gente entendeu que traz informações mais valiosas, mas que reduzem ao máximo possível o tempo de coleta de dados, é,
mas saber que, caso seja necessário uma coleta específica, a plataforma também tem condições de atender uma demanda específica. Então, se existe, por exemplo, um formulário, você está coletando lá no Word, no papel, você queria traduzir para a Cardomix, o grupo da Cardomix de desenvolvimento consegue fazer isso transformar num formulário dentro do Cardomix para uma demanda específica do cirurgião. Nós poderíamos ter também dados nas próximas versões sobre instrumentos, próteses, suturas, cânulas, materiais, trazendo essas informações, mas da forma que menos traz trabalho possível para o cirurgião que está coletando, de uma forma que, ele sempre usa aquele material, então sempre vai estar a sugestão lá, qual foi a última que ele utilizou, para que esse tempo seja reduzido ao máximo possível, você não tem que ficar toda vez procurando, você usa uma cânula Medtronic, biométricos, 25 frente, venosa, multiperforada, dentre todas as opções, por exemplo, que isso já esteja salvo no seu perfil, no seu padrão de cirurgia. De uma forma que a gente poderia ter uma coisa até granulada o suficiente para dizer que um fio da ET com 3 zeros para lenha, 120 centímetros, é utilizado mais em tal, em tal cirurgia, em tal padrão, e tal forma, pessoa específica. E então, todas essas ideias são juntar o máximo de informações possíveis, informações interessantes, informações que valham a pena ser coletadas, para que, juntando todos esses dados, possa guiar a evolução da Mix de uma forma segura para o paciente, que realmente traga benefício para o paciente. Afinal, é um grande demanda pessoal, de esforço do sistema, um grande investimento de tempo, de dinheiro e dedicação do cirurgião que está se dedicando a isso, todo o ambiente ao redor, para que isso não traga resultado. Então, quanto melhor os resultados forem trazidos e guiados, melhor. Então, se a gente puder guiar a Mix, a melhor forma possível seria guiar com dados. Essa, Isso que eu queria trazer para vocês. Agora, acho que o Rafael vai apresentar, interromper o compartilhamento aqui, apresentar como funciona tudo isso por trás, né? Obrigada, Bem, Lucas. obrigado, Fábio. Vamos lá, vamos para o back-end, Rafael. Desculpa, te interrompi aqui. Ia fazer uma brincadeira só. Já vimos o front-end, agora vamos ver o back-end. Eu vou falar muito mais das tecnologias da Cardomix, né? Como que funciona ela. Então, deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, Então, sim, ainda Rafael. não em modo apresentação. Perdão. Agora sim. Tudo bem, né? Eu vou falar um pouquinho mais de da arquitetura, como que ele foi projetado, né? Das tecnologias que ele funciona, como o Fábio falou, né? Ele tinha uma planilha enorme, né? Aí, como que se coloca isso dentro de uma plataforma, um formulário muito mais acessível, amigável para os cirurgiões, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a arquitetura, né? Que é a parte interessante, sobre a segurança do Cardomix e as leis gerais das leis gerais, né? LGPD do Cardomix, como funciona o fluxo de pesquisa, o fluxo dentro da plataforma e os insights, os dashboards feitos em tempo real do Cardomix, né? Basicamente, o back-end, o que seria o back-end aqui, né? É a parte onde vai ficar a lógica de programação do sistema. É onde vai ocorrer a lógica de negócio, onde funciona toda a programação mesmo. O que vai ser salvo, o que não pode ser salvo, o que é permitido ser salvo no banco de dados, o que é permitido ler, né? Quem que pode ler, tudo isso. Isso é muito feito na parte do que nós chamamos que é o lado do servidor, né?
o computador onde fica o servidor, fica o sistema. E o back-end aqui, ele é feito em Python e utiliza uma biblioteca chamada Flask. Essa biblioteca, ela faz a ponte entre a pessoa que está usando, né, o front-end e o back-end. Então, é basicamente isso. E uma coisa interessante já também de se falar, como o back-end ele já é feito em Python, então é possível utilizar todas as ferramentas da ciência de dados ali dentro do computador, né? Ali dentro do próprio sistema do server. O front-end utiliza uma tecnologia conhecida como React. Eu coloquei aqui embaixo, gente, os símbolozinhos dessas tecnologias, tá? O React ele é feito principalmente para apresentar telas para o usuário. Então, é uma tecnologia que foi desenvolvida principalmente pelo Facebook, né? Então, é pela Meta, que ela é feita, eles chamam isso de biblioteca. Geralmente, outras tecnologias a gente gosta de chamar de frameworks, só que nesse caso a Meta sempre chama o React de biblioteca. Então, o que o Fábio mostrou ali, todo aquele designer, aquela UI, tudo aquilo é feito com React. Porém, a lógica, como que se loga, tudo isso é tudo feito em Python, né? E tudo isso, ele está dentro do Google Cloud, ou seja, ele está dentro do que a gente chama popularmente de nuvem, né? E, no caso, ficou hospedado lá nos servidores da Google. E é separado. Essa figura aqui mostra mais ou menos os 3 graus de separação, em que tem um computador necessariamente só para salvar no servidor, dentro da cloud, né? Dentro da cloud a gente tem um objeto que a gente chama de VM, que é máquina virtual. Então a gente cria uma máquina virtual onde a gente coloca um endereço de internet para ela. Então é basicamente isso. E existe um computador que tem um IP só para ele, que vai cuidar somente do banco de dados, né, das informações que o cirurgião coloca dentro da CardioMix, e outro computador onde vai ter o back-end e o front-end junto, assim, digamos assim, né, que eles ficam servindo em endereços diferentes. Então, basicamente é assim que funciona a estrutura, né, a arquitetura da CardioMix. Existe um código para front-end, existe um código para back-end, existe um código para o banco de dados. É isso. A CardioMix utiliza, eu coloquei aqui a imagem da tela inicial, que é a tela de login da CardioMix, né? Ela usa um negócio chamado de uma autenticação conhecida como JWT. Como que eu posso explicar isso para vocês? Quando vocês colocam usuário e senha aqui, vocês simplesmente enviam esse usuário e senha lá para o servidor. O servidor vai enviar, por um tempo determinado, um negócio chamado JWT, que é um token, ou seja, um conjunto de letras, que sempre vai utilizar por um certo tempo. Então, isso é um tempo que vai ser utilizado, vocês podem entrar dentro das páginas da CardioMix. Isso é chamado, que é o processo de autenticação. Então, é necessário fazer o registro, né? E depois logar. Então, e essa proteção entre o back-end, entre o servidor e o usuário, ela é totalmente criptografada. Então, não tem como alguém roubar os dados no meio do caminho, porque não direta e é criptografada. Então, as pessoas simplesmente não... pessoas não, perdão. Se houver algum tipo de ataque mal intencionado, pelo menos isso já está bem protegido. E a plataforma também tem o acesso é baseado por função, ou seja, o que significa isso? Você vai ver os teus pacientes do teu hospital, só isso. Como você é cirurgião, então você só vai ver os teus pacientes, você não vai ver de todo mundo. Então é isso. Aqui eu já trouxe como o Fábio falou, né? Na hora de você salvar o paciente, salvar a pessoa ali,
tem os dados, você salva como dados retrospectivos ou dados prospectivos, né? Você faz essa escolha, e aqui está aqui está a tela, também o Fábio mostrou, né? De termos de uso da plataforma, que é garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a lei brasileira para proteção de dados no Brasil. Então, ela não somente os cirurgiões que estão trabalhando na plataforma conseguem ver os pacientes deles. Não é possível ver os outros pacientes de outros cirurgiões. Isso não é possível de se ver, tá? Isso acontece porque cada paciente ele recebe um ID específico dele, e a ele é associado um ID do cirurgião dele. Geralmente a gente fala que é o ID do hospital, mas é o ID do cirurgião, nesse caso aqui. Então, os dois ficam com duas chaves sorrugadas, né? E dali mantém o sigilo. Isso tudo é salvo num banco de dados, como já disse, um banco de dados relacional. O CardioMix é projetado para ser modular, né? Então, a gente se faz cada uma dessas. O que quer dizer interface modular? Como o Fábio falou, para facilitar o preenchimento, é separado em categorias, né? Cada categoria dessa, ela no banco de dados, ele vai ser uma tabela. E cada variável que o Fábio mostrou lá, aqui eu, por exemplo, eu coloquei a tela de pós-operatório, só de exemplo mesmo, cada uma dessas variáveis, ela é uma coluna no banco de dados. A gente tem que pensar esse banco de dados como fosse uma tabela de Excel mesmo, tá? Porque o banco de dados MySQL, quando ele se apresenta, ele é bem parecido com uma tabela de Excel. São dados tabulares. E o CardioMix ele foi pensado assim, né? Que separadinho em categorias, aí fica mais fácil de preencher. O preenchimento é feito por etapas, né? E existe validação dos dados. A validação dos dados, como eu disse, ela é feita no back-end, né? A gente, como que eu falo? Coloca regras de como que vai preencher aquela variável. Por exemplo, a variável ali que está sendo mostrada ali na tela de pós-operatório, a variável extubação em sala, tem sim ou não. Significa que no banco de dados ele só pode assumir dois valores, 0 e 1 no caso aqui, né? Quando é sim e 1, a gente chama de variável booleana. Ele só pode assumir dois valores. E a gente coloca essa regra, então nenhuma outra informação vai poder entrar ali. Não vai entrar outro número, não vai entrar nenhuma palavra, só vai ali. Então é bem específico o tipo de dado que vai ser salvo no banco. Então, há toda essa validação, como que deve ser preenchido cada variável, tem que ser pensado, né? Então, tem toda essa validação nos dados de entrada. E no final, é possível juntar tudo isso, né? E construir o dashboard. Aqui no caso do dashboard geral, ele só mostra algumas variáveis, né? Mas é possível simplesmente pegar todos essas variáveis, essas colunas, e juntar e construir um relatório geral de todos os pacientes que foram ali cadastrados no seu banco, né? Então, e é mais isso, gente. Obrigado. Tentei ser mais breve. Bastante breve, mas acho que passou o recado claramente, né, Rafael? Acho que, assim, para mim, o que ficou da tua fala foi a questão de ser uma arquitetura amigável, né, a questão dos dados ficarem hospedados na nuvem, tem toda a questão de segurança e de compliance, que também acho que você deixou bastante claro, o fator de ser tudo muito específico e consistente nessa coleta dos dados, e a questão também de ter essa visibilidade, né, em tempo real ali dos dados, a possibilidade de geração desses dashboards, né? E aí, então, passada a sua apresentação, doutor Fábio, e também do professor Omar, queria abrir para os comentários dos nossos convidados ou perguntas que vocês queiram fazer.
Ficamos aí, começamos nossa discussão. Fiquem à vontade para abrir seus microfones ou mandar pelo chat, se preferirem. Acho que só tentando até trazer para a prática da gente o que tudo isso que o Rafa falou, seria entender, por exemplo, qual a implicação prática de ter um banco de dados como esse. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Por exemplo, o Dr. Valdo quer fazer um pós-doutorado num projeto específico. Ele poderia usar toda a estrutura do banco de dados que já foi pensada nos formulários, nas coletas e tudo do Mix, por exemplo, para poder trazer uma resposta para uma pergunta específica que poderia ser, por exemplo, uma demanda específica dele. Ou até mesmo utilizar os bancos de dados, os resultados do STS, que são resultados que já estão próprios da plataforma. Então, usando a própria base da plataforma, ajudaria para trazer diversas respostas possíveis. Então, a ideia é que tire toda a dor de ter que fazer o formulário, por exemplo, deixar de fazer as coisas no Google Docs, no Excel, em que admite-se erros, onde você pode, por exemplo, eu vou comparar vou pegar um dado simples, como por exemplo, a altura. Pode ser que quem esteja coletando na hora esteja coletando metros, aí depois a outra pessoa coleta em centímetros. Quando você vai fazer análise estatística depois, isso dá um trabalho imenso para corrigir, porque você vai ter que ir dado a dado para poder corrigir, validar, ver se esse dado está em centímetro, está em metro. Isso é mais simples, mas quando a gente vai pegar um resultado, por exemplo, troponina, ou creatinina, isso pode dar um grande problema para poder corrigir depois. Então, a base de dados ela é toda feita para ir validando ao longo da coleta se esse dado tá tudo ok. Seria uma forma de headcap, mas de uma forma que a gente consegue customizar totalmente a plataforma para trazer uma resposta para uma demanda específica e que nesse caso é para mix e que não precisa necessariamente estar ligado a uma instituição como o RedCap. Todo mundo poderia coletar esses dados, todo mundo poderia ajudar esses dados para trazer uma informação global do Brasil em relação a mix, robótica e procedimentos minimamente invasivos, né? Obrigada, doutor Fábio. Acho que esse é um ponto importante também, né? Essa questão das dores. Que dor, qual é a ideia, né, dessa plataforma? Que dor a gente vai tirar? Porque a gente sabe que a coleta de dados não é algo tão forte na nossa realidade e realmente para mudar tudo isso tem que ser algo que realmente vai agregar valor, que vai ajudar vocês no dia a dia, né? Então, eu queria passar a palavra agora para o doutor Luiz Cláudio, que também está aí, sinalizou que quer fazer algum comentário. Por favor, doutor. Boa noite a todos aí. Eu achei a ideia fantástica, sabe? Agora eu quero saber assim, quanto que custa isso, como é que faz para usar? Porque isso aqui que interessa, na verdade, entendeu? Se vocês puderem falar, o que que precisa para, do ponto de vista aí do Cashboard, do CashNext, TexTrend, que o Rafael falou aí, que eu não entendo absolutamente nada. Mas eu posso usar um computador normal, eu tenho que ter um supercomputador. É Android, é Apple, qualquer plataforma? Porque a gente tá Excelente mais velho pergunta. assim, a gente é mais um pouco difícil de entender algumas palavras que eles falam, então eu queria que falasse bom e claro português. Quanto custa, como é que faz para usar? Esse trem tudo. Excelente pergunta. Vou começar pelo mais fácil, né? Que é como faz para usar. Que a ideia é que a plataforma seja realmente bastante fácil de utilizar, né? Não tem necessidade de ser nenhum supercomputador, doutor. É realmente um computador, né? Um notebook, pode ser um computador de mesa mesmo, qualquer computador. A ideia é acessar essa plataforma. Então, como o Rafael falou, ela fica na nuvem. Então, é feito esse login com toda a questão de segurança. Então, você recebe uma chave. E aí, uma vez que você entra, você vai digitando os dados, aquilo vai mudando, a própria tela vai mudando, realmente a ideia é que seja bastante amigável, né? Sem ter necessidade de um super treinamento muito específico, ela é muito intuitiva também, né? Acho que essa é uma palavra que a gente acabou não falando hoje, mas é também uma plataforma bastante intuitiva, onde você vai fazendo esse preenchimento no seu próprio computador. Não tem, acho que é interessante comentar aqui também, né? Não temos uma versão mobile, a ideia não é preencher no celular, mas sim pelo computador, né? Afinal de contas, dada até a complexidade dos dados que são coletados. E aí, com relação a valores, doutor Luiz, eu fico muito feliz com essa pergunta e vou entrar em contato contigo na sequência para a gente falar um pouquinho a respeito da implementação.
A ideia que nós estamos trabalhando é com valores mensais, né? Então, como uma assinatura ao longo de um período de 12 meses, e aí você faz um pagamento mensal, mas claro, um valor baixo, porque a gente entende que a gente quer mudar uma cultura, a gente quer tocar numa dor, que é de gerenciamento através de dados, né? E a gente sabe que existe hoje muito serviço por assinatura, né? Então, a ideia vai ser trabalhar justamente dessa maneira, mas assim, claro, valores acessíveis, considerando o perfil do nosso mercado aqui no Brasil, tá bem? Mas aguarde que entre em contato, doutor Luiz, amanhã mesmo. Acho que o próximo a fazer alguma pergunta foi o doutor Arthur, né, que tinha levantado a mão. Ou não sei se foi o Arthur ou foi o Valdo. Acho que o Arthur primeiro, né, doutor Arthur? Parabéns aí pela iniciativa, realmente excepcional. Já tem algum tempo que a gente tem uma certa dificuldade, né, para poder avaliar esses dados de uma forma geral, saber dos grupos como é que estão evoluindo nessa questão da minimamente. Uma dúvida que eu fiquei é quando você começa a preencher, né, por exemplo, são muitas variáveis. Então, por exemplo, eu comecei a preencher do meu paciente. E aí eu não consegui terminar todos os dados, ele fica gravado até o ponto que eu finalizei, para depois, por exemplo, eu cheguei, agora eu só vou precisar partir para a parte do pós-operatório. Às vezes eu já chego lá, estou esperando a anestesista começar, eu já começo a preencher, por exemplo, a parte do pré-op, e aí eu já finalizo a cirurgia e termina ali do intra-op. E aí isso já fica gravado, né? Porque a ideia é, porque senão eu vou ter que esperar todo o processo final para depois chegar e preencher tudo de uma vez. Isso aí é uma dúvida que eu tenho, e se você puder me informar, Lúcia. Estou aqui tomando a vez, talvez o Rafael possa até falar com mais propriedade, né? Mas o preenchimento, sim, ele pode ser feito por etapas. Conforme eu vou tendo informações adicionais, eu vou agregando na plataforma e vou salvando. E algo também que acho que visualiza bastante, a gente tem um código de cores ali, né, Rafael? Então, conforme eu já preenchi todas as informações necessárias, aquilo fica sinalizado em verde para que a gente saiba que aquela etapa já foi, já transcorreu e aquilo já está preenchido, né? Não sei se o Rafael quer fazer algum comentário adicional, o doutor Fábio. Não, é isso mesmo. Toda vez que você sai da aba de categoria, ele permite que você salve, então você pode voltar e preencher em qualquer outro momento. É, Obrigada. a, E aí, desculpa. não, desculpa por interromper. Sim, o que acontece é que simplesmente você pode entrar na tua categoria, você pode salvar uma variável, ele vai ficar salvo no sistema. Você pode voltar de novo em outra categoria e assim, ele sempre fica salvo. Não é necessário preencher tudo para ele salvar tudo. Cada categoria pode salvar quantas vezes quiser. E até sobrescrever os dados, né? Então, de repente, alguma coisa, sei lá, até esse momento não tinha tido nenhuma intercorrência, nenhuma complicação. Amanhã o paciente desenvolve uma infecção, então aí a partir daquele momento eu consigo entrar e sobrescrever Usar, essa informação no sistema. sim. Editar à Obrigada. vontade. Doutor Valdo, a próxima mão que estava levantada, e aí depois já passo a palavra para o professor Omar também. Olá, muito boa noite. Eu queria saber se há um espaço, assim, porque a cirurgia minimamente invasiva na verdade, ela está em constante evolução e a gente não pode dizer que ela está estandartizada, ela está realmente em evolução. Se há um espaço nessa plataforma para algumas coisas não previstas, algumas variáveis não previstas, para que você possa acrescentar e, de repente, com o aumento da frequência dessas variáveis, dessa constância, né, de aparecer essas variáveis, de repente se acrescentar a essa plataforma. Excelente pergunta. Bom, acho que devo passar a palavra ao doutor Fábio, né, que mencionou rapidamente a respeito aí do checklist imenso que você quis incluir, que existe a possibilidade de colocar algumas outras informações. Isso, a princípio, a ideia modular do, da, da, da base de dados é que coisas podem, é como se fosse um tijolinho que você pode pegar e colocar ou tirar um tijolinho de forma que dentro de uma coleta personalizada, qualquer variável pode ser colocada, e aí a gente pode até tentar ajudar como fazer isso da melhor forma possível, até porque, por exemplo, a gente tem a tendência de querer colocar por exemplo, uma variável outro
você coloca o outro e aí começa a preencher o dado em campo branco. Só que para traduzir essa informação depois em dado, para uma análise estatística, para uma coleta, depois pode ser difícil, a gente pode até pensar em ajudar como fazer isso da forma mais inteligível possível para análise de dados depois, mas assim, é uma coisa personalizável que pode ser colocada em cada formulário. Uhum. Obrigado. Personalização, mas com quantificação, né? Que acho que para o pessoal da pesquisa é super importante, né? Dados quantitativos, não só qualitativos aí. Professor, acho que a sua mãozinha é a próxima Não, da fila. eu gostei da modularidade. Tenho a impressão que é como se a gente tivesse um Lego, né? A gente conseguia encaixar as abas e poder preencher os dados. Eu tive contato, eu fui o representante do STS entre 2006 e 2019. E um dos grandes problemas do STS aqui, que só tinha o Total Core, era um hospital, aliás, tinha dois hospitais na América Latina, era o Total Core e era o hospital italiano em Buenos Aires. E um dos grandes dores era o pagamento. Era $8.000, na época era $8.000 por cirurgião, por centro. Então, no Total Core, como nós fazíamos? Só era um cirurgião cadastral e era eu. Para pagar menos, mas colocávamos os códigos dos outros 6 cirurgiões que tinha na casa. Mas, obviamente, se não seria $40.000 por ano, porque o pagamento era anual. E um dos problemas do ERAS, a ERAS geral, né, não tinha cirurgia cardíaca na época também. Um dos problemas também era o pagamento, o custo da plataforma do ERAS, que é uma plataforma, com todo respeito, mesmo sendo membro da ERAS Cardio Society, horrível, é muito fria, é complexa, é gigante. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver para bariátrica, para ortopedia, que tinha o San Camilo, e o custo era de $12.000 anuais. Mas aí não era por cirurgia, era por área. Então a bariátrica podia usar, pagava 12.000, a ortopedia. Então, se você tinha 3 áreas, era $12.000 por ano. E eu acho que isso é importante para todos, sobre, em relação aos valores também, porque, obviamente, a gente precisa nacionalizar os custos, né? Os custos têm que ser nacionalizados, não tem dúvida. Mas uma das coisas que mais chama a atenção, como que a gente está avançando com ERAS, por exemplo, na América Latina, e que ainda assim plataforma, mas é tentando mostrar para levando os relatórios, indicadores para a fonte pagadora, para, sei lá, para o hospital. Né? O hospital entender que isso vai trazer uma redução de custo para o hospital. Então, se isso não é mostrado para o hospital, eu acho que vai talvez cair na mesma dificuldade de escalonar, fazer uma escalabilidade no país, por exemplo, numa plataforma com uma importância tão grande para sustentabilizar novas práticas, né? Como vocês têm visto isso aí, Lúcia? Você tem essa resposta? Não sei se você tem, mas eu acho que a melhor forma de olhar para um investimento é você olhar para o que você vai trazer de ganho para o hospital, é o payback. Por exemplo, aqui no INCOR, a gente está tudo animado, está começando minimamente invasiva, o ano que vem devemos ter o robô, mas assim, como convencer o diretor executivo que isso vai ser um custo a mais, por exemplo? Eu acho assim, o primeiro aspecto é pensando na questão de acesso aos pacientes, né? Então, acho que foi até na sua fala, professor, que ficou muito claro que uma nova tecnologia é muito interessante, mas sem dados eu não consigo comprovar o benefício daquela técnica. E fica muito difícil. A gente sabe que o acesso a uma nova tecnologia, né, como também foi mencionado, não está disponível no SUS, por exemplo. Se eu entrar no DataSUS, eu não consigo diferenciar. E a gente sabe que isso também não vai gerar um pagamento diferenciado. Então, acho que é sempre o argumento com a gestão das instituições acaba sendo sempre por esse argumento, né? Então, qual é o payback, qual é o retorno que isso vai ter para a instituição? É a possibilidade de comprovar os efeitos positivos, né? Seja de uma cirurgia robótica, seja da cirurgia minimamente invasiva. E acho que, assim, agregando com os princípios do ERAS, também faz muito sentido e só facilita comprovar
esse investimento, né? Então, você vai ter uma maior rotatividade dos leitos, você consegue ter um volume maior de pacientes sendo operados, e, claro, aumenta a receita da instituição, uma vez que você também está reduzindo o custo de tratamento das complicações, né? Então, acho que é o pacote como um todo, né? Uma série de ferramentas onde você vai ter uma coleta consistente dos dados, mostrando os benefícios dessa nova técnica, né? Acho que esse é o caminho que a gente vê. E a modelagem vai ser econômica, vai ser por cirurgião ou por hospital? Porque se for por hospital, isso vai ser mais fácil. Não sei. A princípio, a gente tinha pensado por cirurgião, né? Mas eu acho que a gente pode avançar nessa discussão, porque também é algo interessante. Hoje está operando em uma instituição, amanhã está operando em uma outra instituição, né? Então, acho que depende muito de quem que tem esse interesse em ter essas informações também, né? Claro que a gente sabe para os hospitais, em termos de acreditação, tudo isso são valores extremamente importantes, informações importantes de ter, mas para o cirurgião ter a gestão dos seus pacientes, dos seus casos, né, como foi mencionado, preciso saber o que eu estou fazendo, preciso já começar corretamente com essa nova técnica, tendo coleta de dados, né? Então, a princípio, a gente tinha pensado por cirurgião, mas também existe essa possibilidade de financiamento através da instituição, né? Doutor Guilherme, acho que sua mão é a próxima. Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. Eu queria saber se existe possibilidade de integração da plataforma com esses programas de gestão de prontuário hospitalar, TASI, MV. Essa pergunta é bastante frequente em relação às plataformas, doutor Guilherme, se existe essa integração, se já está pronta. Então, assim, possibilidade existe, né? Eu posso deixar até o Rafael falar com um pouco mais de propriedade, né? Existem já, a gente já tem uma outra plataforma, que é a plataforma Cardux, e ela já está integrada com outro sistema. Mas claro que depende da comunicação entre os dois setores, né? De desenvolvimento, tudo isso. Muitas vezes essas plataformas, as outras plataformas, têm plugins que a instituição adquire e que isso às vezes dificulta um pouco essa interface. Então, acho que o Rafael pode falar com um pouco mais de propriedade, mas é algo que pode ser estudado conforme a demanda. E assim, vou colocar aqui na nossa wish list, em relação a essas interfaces, acho que os dois primeiros, né, são o TASI e o MV, que realmente são os dois sistemas que têm maior utilização no país, né? Então, se a gente for pensar em ordem de prioridade, nosso desejo é entrar em contato com os dois para trabalhar essa integração. A gente entende que o retrabalho na coleta de dados é algo que também é bastante preocupante, né? Então, Rafael, não sei se você quer complementar. A plataforma Cardumix, por enquanto, não tem essa integração, né? Ela não tem, mas é possível, sim. É possível. No caso dessas empresas, precisa entrar em contato com elas. É necessário entrar em contato com elas. Elas não têm essas APIs, esses plugins públicos, em que você simplesmente. Ela não é que você vai pagar por mês ali, e ela está liberando uma senha para você acessar. Não é assim que funciona. Geralmente é necessário entrar em contato com essas empresas e assim elas liberam a API mais interna, vamos dizer assim, para a plataforma. Mas é possível, sim, é bem possível. E também, né, Rafael, um processo de construção, né, para que esses APIs se comuniquem, não é uma coisa facinho, plug and play, né? A gente só Sim, coloca ali. Não, existe todo um desenvolvimento dos Tem dois lados para que seja feita a comunicação. um tempo de construção, desenvolvimento, exatamente. Porque até facilitaria demais, né, para importar dado, para trazer dado de exame, até dado demográfico do paciente também, às vezes facilitaria bastante para a gente. Sim, sim. Sem dúvida, doutor Guilherme. Bom, no momento não estou vendo nenhuma mão levantada mais. Deixo aberto, se mais alguém quiser fazer um último comentário, uma última pergunta. A gente passou aí bastante já do nosso horário planejado. Agradeço por terem permanecido. E se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar agradecendo mais uma vez pela presença de vocês e me colocando à disposição para a gente falar a respeito de implementação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa Boa noite. noite. Tchau, Obrigado, tchau. boa noite, tudo de bom. Tchau. Bom.